Olá pessoal, eu estou passando aqui para explicar para vocês sobre a AP, que alguns já foram buscar na escola. Aqueles que não tiveram como buscar, eu estou enviando por PDF para vocês, tá? Então, eu vou dar algumas orientações. Não esqueçam de colocar o nome, né? Esse aqui é o gabarito, mas daqui a pouquinho eu vou enviar para vocês um link para vocês fazerem direto no link a resposta, tá? E aí eu já vou recebendo de cada pessoa, ok? Então esse aqui vocês façam a lápis, mas depois o definitivo vocês vão fazer pelo link que eu vou enviar para vocês. A primeira questão que vocês vão fazer vocês vão ler. Lembrem-se sempre daquilo que nós comentamos em todas as aulas, daquilo que nós comentamos nas atividades. Você tem que observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Eu gostaria que vocês olhassem e a pergunta é sobre aqui, quando o passarinho diz, tá, só não entendi porque são chamados racionais. Por que a palavrinha racionais está entre aspas? Vocês vão responder, certo? Aí tem aqui o uso das aspas na palavra racionais, na reflexão do pássaro, expressa. O que quer dizer quando ele fala e a palavra aparece entre aspas? Vocês vão ler e depois responder, certo? A pergunta 2 e a pergunta 3, elas vão ser respondidas baseadas nesses dois pequenos textos aqui, certo? Como a gente sempre fazia na sala de aula, primeiro lê a pergunta, depois leia o texto. Isso vai te ajudar, você vai fazer uma leitura dirigida, né? Procurando aquela resposta. Então aqui, as pulgas são prejudiciais à saúde, pois... Então, você vai procurar aqui e vai encontrar essa resposta, certo? A pergunta 3. É uma característica do gênero de divulgação científica, porque esse texto é um gênero de divulgação científica. Você vai entender aqui e colocar por quê. Você vai encontrar a resposta nessa terceira, certo? Pergunta número 4. A pergunta número 4 é sobre o tema do texto. Qual é o tema desse texto? Então, olhe sempre o título, os subtítulos com atenção. Leia o texto com atenção que você vai conseguir entender. Quero que lojas parem de faturar com minha foto que virou meme. Então, você vai ler o texto, compreender essa história, né? E depois, o uso comercial. Comercial é aquele que tem intuito de arrecadar, de ganhar dinheiro, né? Então, você vai compreender e vai responder isso aqui, certo? Pergunta 5. Tem um texto um pouco longo. Vale a pena você ler com muita atenção para responder, certo? Então, aqui, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o autor argumenta que... Qual é o argumento que ele usa para falar sobre isso? Leia o título, o crime de Brumadinho, né? Depois tem um pequeno resumo aqui, né? Que vai dar dicas para vocês sobre a resposta. Lê com atenção que vocês vão conseguir encontrar a resposta, certo? A pergunta 6 está falando sobre o verbo no imperativo. Lembra? Aquele que dá ordem, faz um convite, né? No texto, permite inferir que... O que dá para você perceber? Aqui, ó, no verão é tudo de on. Fique, off. Fique. Esse verbo desse jeito,
nesse modo imperativo. Fique. O que significa isso? O que dá para você perceber? Leia as alternativas, certo? Para responder. Depois, a questão de número 7. Você tem aqui, ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Qual é a finalidade aqui? Quando você fala sobre ajudar um brinquedo a encontrar uma criança. O brinquedo está até dentro de um presente aqui, se você vê, né? O que é isso? Qual é a finalidade desse cartaz aqui? Você vai ler, né? Compreender tudo e responder. A pergunta de número 8, ela tem um pequeno texto aqui, que é um poema. Você vai ler esse pequeno poema. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda anda. Você vai colocar aqui qual foi o efeito de sentido provocado por essa repetição sonora, por esse uso repetido de palavras tão parecidas, de consoantes, as mesmas consoantes em todas as palavras. Você vai ler aqui, né, e vai responder. Logo depois, nós temos a questão de número 9 e a questão de número 10. As duas são baseadas nesse texto aqui, que é um texto verbal, mas também tem algumas informações não verbais, né? 100 livros, a história é silenciosa, a literatura é muda, a ciência é paralítica e o pensamento se fossiliza. Programe a TV, desligue o PC, leia um livro. A pergunta de número 9, segundo o anúncio, o que está querendo aqui? O que está te mostrando? A televisão influencia negativamente o pensamento? Fala isso ali no texto? Os livros possibilitam o progresso da sociedade? C. Os computadores podem dar voz a diversos livros? Ou D. A história é silenciada nos meios de comunicação? O que você vai responder aqui? Leia novamente, com atenção e responda. Pergunta de número 10. A literatura é muda. Ao efeito de sentido aqui, qual é o sentido disso aqui? Quando diz que lá no texto, 100 livros, a história é silenciosa e a literatura é muda. Quando fala isso, que 100 livros a literatura é muda, o que significa? Leia as 4 alternativas e responda. Agora aqui, questões 11 e 12, vocês têm esses 2 pequenos textos para ler, né? E as perguntas são, pergunta 11, o texto 1 e o texto 2 se relacionam, como que eles se relacionam? Lê com atenção para ver o que eles têm de relação entre um e outro. Pergunta 12, no texto 1, para tratar da intolerância e preconceito na internet, o autor utiliza o argumento de que? Qual é o argumento que ele usa aqui? Preste atenção e responda. Agora, leia esse texto pequeno para responder a questão 13. Olha, a pergunta é sobre efeitos gráficos visuais. O que acontece aqui? O que eles mostram, os efeitos gráficos visuais? Tipo da letra, esses efeitos aqui na imagem. O que significa isso? Você lê e responda. Pergunta 14. Pergunta 14.
Eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar os seus status no Facebook. A ironia nesse texto. Onde está a ironia desse texto? Você vai ler e responder. Agora, pergunta 15. Uma pessoa falando blá, 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 passa por outra pessoa e isso vai direto para o lixo. Toda aquela fala, blá, 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 blá. Aqui, a relação entre o texto verbal e a imagem possibilita. O que possibilita você compreender sobre isso? Leia, preste atenção e responda. E a pergunta 16, que é a nossa última pergunta. Que tal entendermos como funciona a tosse? Fala sobre a tosse aqui. E tudo como que ela acontece no nosso corpo. Aqui, questão 16. Ao ler o texto, é possível perceber que é uma divulgação científica. Está afirmando que é um texto de divulgação científica. E como eu posso ter certeza disso? Porque ele utiliza o quê? Então, você vai ler aqui e responder. Após vocês responderem, vocês, por favor, façam a lápis o gabarito aqui. Se você não pegou a prova na escola, você pode fazer o gabarito no seu caderno, certo? E eu vou enviar também no grupo de vocês, vou enviar um link para que vocês possam fazer as respostas, certo? Qualquer dúvida pode me chamar no particular, certo? Leia com atenção, faça com carinho. Vocês são inteligentes, são capazes, vão tirar de letra. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, não esqueça, pode me chamar. Tchau!